Fala pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Andrew e hoje eu vou ensinar vocês a como criar o seu próprio modelo de inteligência artificial. Então hoje nós iremos criar aqui o nosso script, que ele vai dizer de fato o que aquele modelo vai ser. Então, assim como eu disse nos outros vídeos, aqui nosso modelo ele vai ser um modelo de regressão linear e ele vai prever valores de casa com assim, algumas entradas ali em X para a saída em Y, que vai ser os valores da casa. E aqui para criarmos o nosso script do nosso modelo, eu vou utilizar aqui o chat GPT. Então, pessoal, e qual que é a importância de nós criarmos o nosso próprio modelo de inteligência artificial? A partir do momento que nós estamos criando, nós temos que passar ali por alguns passos. E aí, entre esses passos, nós temos que entender como que os dados, ou seja, quais foram as fontes que nós tiramos aqueles dados. Então, essa fonte, essa extração, ela faz parte de um assunto que chama governança. O que é essa governança? Bom, então essa governança, nós iremos entender ali o passo a passo de criação daquele modelo, desde a extração daqueles dados até o tratamento daqueles dados, até a parte final, que já é a parte de treinamento do modelo, que são os hiperparâmetros, né? Quais são as ferramentas e quais foram as bibliotecas utilizadas para treinar aquele modelo. Então, se você ficou curioso e quer aprender a como criar o seu modelo, fique com a gente até o final desse vídeo. Bom, então, para criar o nosso modelo, eu criei um documento onde eu vou demonstrar para vocês as ferramentas necessárias para criar e validar esse script, e também irei mostrar para vocês quais são as configurações deste modelo e a configuração dos hiperparâmetros. E inicialmente aqui, eu vou ter essas duas ferramentas, que vai ser o chat GPT para criar o script e o Visual Studio Code, que é para teste desse script. Por que que eu falo teste? Nós iremos treinar o nosso modelo no Azure da Microsoft, mas antes de subir o nosso script já configurado, o ideal sempre é nós testarmos localmente o nosso script para ver se vai ter algum erro em relação ao código e à configuração do script. Só depois que nós entendermos ali que o nosso script está estável, que nós subimos para a Microsoft, né? Ou ali Cloud, ou ali qualquer dessas ferramentas de nuvem, tá bom? Então, dando continuidade aqui. As configurações aqui do nosso modelo é a seguinte. Bom, ele vai ser um modelo de regressão linear. A linguagem de programação utilizada vai ser Python. O framework, a biblioteca é aqui PyTorch. Nós iremos utilizar aqui nas configurações do nosso modelo de um parâmetro que chama ele Early in Stop. O que que é isso? Bom, aqui em português, né, ou que falando aqui propriamente dito, é em relação à parada forçada. Essa parada forçada é em relação ao, a- ao ajuste do modelo nas épocas ou nas interações com os dados de treinamento. Bom, nós iremos utilizar também a regularização L2. Bom, então o principal objetivo do nosso modelo é fazer previsões de valores de casas. Em relação ao treinamento do modelo, nós iremos ter aqui três entradas: X1, X2 e X3.
Bom, x1 é em relação ao tamanho da casa, x2 é em relação à localização da casa, sendo que essa localização, como ela é georreferenciada, nós teremos que codificar esse georreferenciamento em números. E x3, que é o número de quartos. E a saída que nós esperamos desse modelo é o valor final da casa em relação a essas três entradas. Já em relação à fórmula de treinamento, nós iremos utilizar aqui a regressão linear simples, né? Que aqui ela diz que aqui a fórmula é a seguinte: y, que é a variável dependente, para três entradas em x e para três pesos distintos. Então, aqui para cada entrada em x1, eu vou ter um peso em x1, para x2 eu vou ter um peso em 2 e para x3 eu vou ter um peso 3. Mais o bias, mais o ruído. Bom, eu quis utilizar aqui o ruído para evitar o overfinds. Eu já cheguei a comentar em relação a esse overfind, tá? Se vocês querem saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui os links dos vídeos anteriores, tá? Pessoal, já em relação aos dados, nós iremos utilizar dados fictícios, porque como nós não temos aí um banco de dados aí de alguma empresa, nós não temos dados históricos, né, nós podemos utilizar aqui de dados fictícios. Como nós estamos fazendo um teste, né, nós estamos criando um script e nós precisamos ali de dados históricos, eu decidi então aqui utilizar de dados fictícios. Então, aqui no script eu criei um bloco para gerar 1.000 amostras de dados rotulados. Esses dados eles serão aqui divididos em três partes. 70% vai ser de treinamento, 20% de validação e 10% de teste. Aqui no quinto passo, já é em relação à definição do modelo, ou seja, a arquitetura deste modelo, como que ele vai ser, né? Ele vai ter aqui três entradas e uma saída. Ah, aqui, nessa fórmula de aqui, treinamento, né? O que acontece? Como esses pesos aqui, W1, W2 e W3, eles têm que ser gerados para gerar os dados fictícios, nós iremos aqui utilizar de um padrão que chama K-Uniform, que é aqui da própria framework, ou seja, da própria biblioteca da PyTorch. Então, nós iremos criar esses dados fictícios através aqui deste método, tá bom? Então, em relação a esse sexto passo, em relação às saídas iniciais do modelo, o que que é essas saídas iniciais? Como para iniciar o treinamento para iniciar o treinamento do modelo, nós temos que iniciar com dados, com pesos iniciais. Como na, como nessa biblioteca PyTorch nós já começamos de um modo automático essa inicialização de pesos, então eu pedi para ele demonstrar no terminal quais seriam esses pesos, certo? Por quê? Vai muito na governança que nós queremos ter do nosso modelo, ou seja, o passo a passo de criação deste modelo. Então, eu pedi para ele imprimir os pesos IBIs antes do treinamento para fins de auditoria e análise. Então, como nós teremos um resultado, eu quero entender de fato quais foram os pesos iniciais para iniciar aquele treinamento do nosso modelo. Aqui no sétimo passo, em relação à otimização, ou seja, da descida do gradiente, ou seja, como que vai ser o ajuste da fórmula do nosso modelo em relação à fórmula dos dados de treinamento. Então, ele tem uma descida, né? Então, aqui eu tenho os dois modelos, e aí essa diferença aqui é em relação à descida, então eu quis ditar essa descida.
se essa descida vai ser rápida, se essa descida vai ser devagar, né? Então, em cima disso, nós iremos utilizar aqui esse algoritmo, que é o SGD, que é a descida de gradiente estocástica com mini-bait. E por fim aqui, as configurações de hiperparâmetros aí do nosso script. Bom, configuração inicial em relação ao número de épocas, eu decidi utilizar 10. Em relação à taxa de aprendizagem, que vai começar com 0,010. Em relação ao tamanho aqui do batch size, já em relação ao tamanho do batch size, que é igual a 16, o que seria esse batch size? Eu defini que o nosso modelo ele vai passar 10 vezes, ou seja, o número de épocas será 10. O que que isso significa? Que, que este nosso modelo ele vai passar 10 vezes pelos dados de treinamento. Em cada época, nós temos ali vários blocos de treinamento. Esses blocos de treinamento eles chamam batch size. Então, aqui, como eu tenho 1.000 rótulos e tenho 16 sizes, então quer dizer que eu vou pegar esses 1.000 e dividir por 16. Então, vai ser essa quantidade que eu vou ter aqui batch size, certo? Bom, aqui não tem como eu ficar me aprofundando muito em relação a isso, tá? Porque é uma explicação mais técnica, assim, em relação a isso, nós temos aqui as 10 épocas. O que que significa época? Significa a cada passada ali do modelo nos dados de treinamento, e esses dados de treinamento, eles vão ser divididos por 16. E aí, a cada bloco, que são 16, eu passei então o modelo passou ele está ali se passando pela aquela primeira época, ele vai passar ali pelo primeiro bloco. Ele passou pelo primeiro bloco, ele vai ali definir os pesos, vai descer o gradiente em relação a esse bloco e vai continuar para o próximo bloco. Então, isso que significa batch size. Eu tenho 16 blocos a cada época e em cada bloco eu vou descer o modelo, sempre me utilizando dos pesos anteriores, ou seja, daquele bloco anterior, para atualizar meus pesos posteriores. Então, como eu já expliquei para vocês aqui a configuração do modelo e as principais ferramentas, vamos aqui para criar o script. Bom, nós copiamos aqui todas essas informações aqui de script. Pode copiar toda a informação, não tem problema, tá bom? Copiou aqui essas informações. Vamos aqui para o chat. O prompt aqui vai ser o prompt vai ser o seguinte: e um script para modelo de regressão linear. Segue informações para configurações. Vamos colar aqui essas informações, dá o Enter. Ele vai ler, né? Então aqui o ChatGPT ele vai ler todas as informações que eu inseri para o modelo. E ele vai dar aqui para nós aqui o script. Bom, então esse aqui é o nosso script. Aqui na parte inicial do nosso script ou do nosso código-fonte é a importação das nossas principais ferramentas, nossos principais frameworks, né? Aqui nessa parte do código ele vai gerar para nós essas 1.000 amostras de dados fictícios, vai inserir o ruído, aqui é a nossa fórmula, né? Aqui ele vai dividir os dados em 70% de treino e 20% de validação e 10% de teste.
Aqui ele vai definir o modelo, ele vai visualizar aqui os pesos iniciais, né, que eu já expliquei inicialmente. O, o otimizador com o L2 de regularização e o treinamento com L-Stubbing. Bom, então vocês podem ver todas as informações que eu inseri aqui no script, o próprio ChatGPT ele criou para nós aqui o script. Então é muito fácil nós criarmos aqui o script. Pessoal, aqui quando eu falo que é fácil criar o script, só para deixar bem claro, o que eu estou criando aqui é só a base aqui é só a base da inteligência artificial. Eu estou criando aqui um modelo muito básico, mas muito básico mesmo. Tem vários outros modelos aí né, que para criar eu tenho que passar por vários passos, desde ali extrair os dados, reconhecer os dados, fazer o tratamento dos dados. O que eu estou criando aqui é um modelo super básico, super simples, para vocês entenderem como criar o seu script, certo? Então é muito básico mesmo. Porém, a criação de qualquer modelo de inteligência artificial passa por esses passos que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Só para deixar só para deixar bem claro que este modelo ele é super simples, tá bom? Só para vocês entenderem o passo a passo de criação. Bom, então voltando aqui, vocês viram ali que tudo que eu inseri naquele prompt está aqui nesse script. Logicamente que o que ele criou aqui para nós é apenas um rascunho, nós temos que ser analíticos e entender como melhorar esse nosso rascunho, esse nosso script.